Boa noite. Desculpa. Boa noite. Estou aqui para apresentar o meu trabalho, na sétima semana universitária Unilab. O trabalho é intitulado Formação Docente, uma abordagem à luz do método autobiográfico, tendo como orientador Luiz Eduardo Torres Pedroia e eu, Brahima Khalil Sayo. A introdução do nosso trabalho versa sobre o presente trabalho busca trazer a importância do trabalho autobiográfico na formação como elemento potente da reinvenção e realça ainda as experiências tidas ao longo da disciplina Autobiografia e Educação, desenvolvida no curso de Pedagogia semestre 2020.1. Sendo assim, são as inquietações que vêm surgindo a partir das discussões que a gente teve ao longo das aulas, desenvolvida na disciplina de autobiografia. Então, com base nisso, percebemos que a autobiografia tem grande importância no sentido da própria reinvenção, pois a partir do pressuposto de que as nossas experiências sempre têm um contributo no sentido de orientar as nossas próprias ações futuras ou presentes. Então, olhar para o passado, sempre isso significa que a gente ainda pode reinventar, fazer algo que a gente acha que deveria ser melhorado ou deveria ser acrescentado. Então, é com base nisso que a gente busca trazer esse trabalho. E temos como metodologia do trabalho, o método usado é de caráter qualitativo, de cunho participativo. E do cunho participativo em que sentido? É de cunho participativo no sentido de que eu participei diretamente das aulas desenvolvidas ao longo da disciplina e nas participações das aulas tive a oportunidade também de compartilhar experiências junto com os colegas. E os colegas também tiveram as possibilidades de compartilhar juntamente comigo as suas experiências. Então, com base nisso, percebemos que a metodologia é de caráter qualitativo e de cunho participativo, sendo feito diálogos e observação direta na disciplina autobiografia, desenvolvida no semestre 2020.1, no curso de Pedagogia, além de relatos dos convidados e do docente sobre o próprio método autobiografia, partindo da revisão bibliográfica, isto é, partindo dos textos que a gente vem discutindo na própria disciplina, os textos trazidos para a discussão. Aí, sendo assim, resultados de discussões, a partir das discussões que a gente teve, a gente pôde perceber que o próprio método autobiográfico, de certa forma, traz as lembranças, e as lembranças só se constituem quando assumem a forma de uma narrativa organizando os acontecimentos da vida pessoal que transcendem o indivíduo e conferem um sentido socialmente inteligível às trajetórias individuais. Então, com base nisso, vamos dizer que as lembranças não só constituem uma forma de narração, mas é uma organização constante e sistemática das nossas ações ou das nossas experiências passadas. Então, com base nas experiências passadas, podemos reinventar, podemos refazer aquilo que nos encontramos no presente ou para o futuro. Então, para Bom Dia 2002, as palavras produzem sentido, criam realidade e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetividade que possibilitam projetar o futuro que vai rompendo as barreiras, tanto individuais assim como também coletivas. Então, com base nas nossas narrativas, com base nas nossas experiências tidas, podemos perceber que a própria narração, a própria biografia que a gente vai narrando, isso explica de uma certa forma o que a gente é. Então, a partir do que a gente é, de certa forma, traz alguns pontos de acréscimo ou alguns pontos a serem melhorados. Então, com base nisso, as nossas palavras, é isso que Bom Dia diz, que a própria palavra produz realidades. Então, sendo assim, para a gente não
Paget 2011, do ponto de vista psicológico da construção da subjetividade, as escritas autobiográficas mostram justamente a pessoa que narra essa descontinuidade, as rupturas, a imprevisibilidade, o fortuito e o papel das contingências como aspectos determinantes da experiência humana. Então, com base nisso, podemos também compreender que a nossa subjetividade, de certa forma, as escritas, mostram justamente a pessoa como narra. Nós narramos o que somos e buscamos melhorar o que de certa forma não tem, o que de certa forma precisa ser melhorado. Então, com base nisso, buscamos melhorar sempre a partir das subjetividades de cada um. Então, a autobiografia não só mostra a pessoa que narra, mas traz também essa questão da ruptura do que a gente já construiu, do que a gente já tem vivido. Então, a partir dessa desconstrução, podemos projetar um futuro, um futuro com alguns acréscimos ou podemos dar um outro norte à nossa própria caminhada, à nossa própria trajetória. Por outro lado, também compreendemos, segundo Bragança, que as histórias de vida são uma mediação para a formação. Então, mediação em que sentido? No sentido de que a formação ela não é algo estático. Então, a partir do momento que a gente compreende, a partir do momento que compreendemos os fatos, conseguimos sistematizar os fatos passados. Então, a partir dali, a própria experiência vai mediando a nossa formação ou a nossa trajetória ao longo do tempo, no sentido de reinventar e reinterpretar os fatos que presencialmente deparamos com eles, e no sentido também de projetar o futuro. E por outro lado, ainda Bragança demonstra de que a autobiografia traz uma perspectiva centrada na investigação. O fato de rememorar a vida traz para os e as participantes um sentido formador e, por outro, também criativo. Então, esse sentido formador vai entrando justamente nessa questão da rememorar. Então, de trazer as histórias, de trazer as marcas que constituem a sua trajetória. Então, aí constitui um sentido formador e criativo, no sentido também de buscar mecanismos necessários que vão poder acrescentar às suas próprias experiências ou melhorar as experiências que já foi vivido, no sentido de melhorar sempre, de trazer essa questão muito à tona. Então, por outro lado, não só o Bragança, também Covagnoli vai mostrar que as experiências autobiográficas se constituem no incômodo que as suas narrativas trazem para o campo da formação. É onde o escritor resgata dados do passado para que não fiquem armazenados no esquecimento. O faz através desse processo arqueológico de rearrumar o passado, de escavando o passado, justamente o que a própria Bragança também já diz, né? Então tem essa questão de resgate dos dados do passado, e faz também desses processos arqueológicos, de tentar dar alguns ajustes no sentido de melhorar a nossa trajetória enquanto profissional ou enquanto estudantes, Então tem essa possibilidade. E concluímos de que a formação, de certa forma, não só se faz pelos outros métodos, mas também se faz a partir do próprio método autobiográfico. Ela se faz refletindo sobre as nossas próprias ações. Então, refletindo sobre os nossos atos ou a nossa experiência, de certa forma, isso também é formação. Ali a gente vai constituindo, rearrumando
buscando conectar alguns elementos que são importantes na nossa trajetória, no sentido de dar vivacidade à nossa própria trajetória e projetar um futuro que a gente deseja. E por último, a gente tem como referência referências estudadas, né, para a construção desse trabalho, referências, temos Bragança, que versa sobre algumas temáticas sobre o conceito de formação na abordagem autobiográfica, e temos Bom Dia, que traz também notas sobre a experiência e o saber de experiência. Temos Pagese, a experiência e informação, e Cavagnoli, que traz também essa questão da Pissanha descolonizando o eu autobiográfico, e Fábio Rios, que traz a memória coletiva e lembranças individuais a partir das perspectivas de Maurício. E por fim, agradeço a Casa Grande, que é a Unilab, no sentido de proporcionar uma formação de qualidade e uma formação engajada com a própria realidade. E preocupado com a mudança social, num sentido mais equilibrado, ou podemos dizer assim, horizontalizado. Obrigado.